Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de química. A questão de hoje é do Enem sobre cálculo estequiométrico, mais especificamente sobre cálculo de pureza e um exercício não tão comum sobre pureza. Por isso que eu procurei trazer a questão aqui para o canal. Então, vindo aqui para a questão, temos o seguinte: a presença de substâncias ricas em enxofre em áreas de mineração provoca preocupantes impactos ambientais. Um exemplo dessas substâncias é a pirita, que é o disulfeto de ferro, que em contato com o oxigênio atmosférico reage formando uma solução aquosa ferruginosa, que é a imagem que aparece na thumbnail do vídeo, ok? Então ele vai falando aqui, a equação está sendo montada, ó, a pirita reage com o oxigênio atmosférico e em contato com a água vai formar o sulfato de ferro 3 e ácido sulfúrico. Então, o grande problema aqui é a formação de ácido sulfúrico, ok? E aí, vamos lá. Em situações críticas, nas quais a concentração de ácido sulfúrico atinge uma concentração, ó, unidade de massa por volume, temos concentração dessa solução aí, dessa drenagem ácida, que é 9,8 gramas por litro. Quando atinge essa situação crítica, onde essa concentração atinge esse valor, o pH alcança valores menores do que 1. Então, fica bem ácida essa solução, essa drenagem ácida, ok? E isso é um problema. Uma forma de reduzir o impacto da drenagem ácida de Minas é tratá-la com calcário, que tem fórmula CaCO3, que é o carbonato de cálcio. Considere que uma amostra comercial de calcário, ok? Então foi adquirida uma amostra comercial desse cara para fazer a neutralização dessa drenagem ácida que tem esta concentração. Considere que uma amostra desse calcário comercial com pureza igual a 50%. Então, quando você compra esse calcário numa empresa, apenas 50% é carbonato de cálcio. O restante, os outros 50%, são impurezas, ok? E a gente vai explorar mais isso durante a questão. Então, essa calcário comercial é que foi disponibilizada para tratar essa drenagem ácida, tá certo? E aí tem mais uma parte aqui para fazer a pergunta da questão. Qual é a massa de calcário em gramas necessária para neutralizar 1 litro de drenagem ácida de Minas em seu estado crítico, sabendo que as massas molares do carbonato de cálcio e do ácido sulfúrico são. Então, aqui tem a massa molecular do carbonato de cálcio e aqui nós temos a massa molar do ácido sulfúrico, ok? E aqui estão as alternativas. Então, o que vale a gente prestar atenção aqui? Prestem atenção que tem um valor 5, tem um valor 10 e tem um valor 20, ok? Então, se você fizer alguma escolha errada aqui, tá? Então, aqui já fica a ideia. Esse cara aqui vai estar descartado e esse cara aqui vai estar descartado. Então, agora, esses três valores aqui, se você fizer uma escolha errada, você chega aqui em dois valores. Então, dentre esses três, uma é a correta. Só que percebam que são todos múltiplos aqui, ó, 5, 10 e 20. Então, se você fez a escolha errada, você chega na alternativa errada, ok? Então, isso é importante aqui, a gente frisar logo aqui no começo. E aí, vamos lá, começar a resolver. Qual que vai ser a nossa estratégia de resolução aqui? Então, vamos lá. Que são os dados importantes para nós? Então, ele quer saber qual que é a massa de calcário em gramas, ok? Então, ele quer saber a massa de calcário em gramas. Que mais que ele quer saber? Que mais que é importante? Então, você quer neutralizar 1 litro de drenagem ácida de Minas em seu estado crítico, tá? E aí ele fala o que é o estado crítico, ou qual que é a concentração desse estado crítico. Então, uma coisa vai levando a outra. A gente está indo do final para o início. Então, isso daqui é o que ele quer saber, e isso está relacionado com a concentração da drenagem ácida em seu estado crítico. Então, a situação crítica, ele descreve aqui qual que é a situação crítica, que é onde a concentração de ácido sulfúrico que é formada atinge 9,8 gramas por litro de concentração, tá certo? E aí, o que mais que a gente vai ter aqui? Que a pureza
do calcário comercial que é adquirida é de 50% de carbonato de cálcio. Então, apenas esse cara aqui consegue neutralizar o ácido sulfúrico. A impureza não. Então, a gente tem que fazer essa relação, tá? E para fechar, o que a gente precisa aqui? Como é uma questão de estequiometria, nós vamos fazer a relação entre as massas molares do carbonato de cálcio, que é 100 gramas por mol, com a do ácido sulfúrico, que é de 98 gramas por mol. Então, nós viemos aqui da estratégia do fim para o início. Então, agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos começar aqui fazendo essas relações até chegar na massa de calcário. Ok? Então, vamos lá. A gente vai fazer o contrário aqui do que foi dito. Então, vamos começar por onde? Vamos começar montando a reação. A gente tem que montar uma equação química. Essa equação química ele deu, mas essa equação química a gente não vai usar. Você tem que montar a equação química do ácido sulfúrico reagindo com o carbonato de cálcio, ok? Então, é isso que a gente está fazendo aqui, ó. O carbonato de cálcio, ele que vai neutralizar o ácido sulfúrico que é gerado na drenagem ácida. Essa é a nossa lógica, tá certo? Então, precisamos montar a equação completa, tá? Para ver se precisa balancear ou não. Então, o cálcio é 2+, reage com o sulfato, que é 2-, então 2+, reagindo com o íon que tem uma carga 2-, você usa um cálcio e um sulfato. Então, você forma o sulfato de cálcio, ó, esse cátion reage com esse ânion, então esse cátion reage com este ânion. Só que H2 reagindo com o carbonato, que é 2-, você forma ácido carbônico. Você formaria H2CO3. Só que, como o ácido carbônico, o H2CO3 é instável, ele se dissocia em CO2 e água. Então, isso aqui é o ácido carbônico, H2CO3. Eu tenho 2 oxigênios aqui, mais um oxigênio aqui. Eu tenho aqui o ácido carbônico. Só que por ele ser instável, tá? Aqui tem um sinalzinho de mais. Por ele ser instável, o que acaba acontecendo? Ele acaba se dissociando em CO2 e água, ok? Então, só para reforçar essa ideia aqui no início, acabei esquecendo de colocar um sinalzinho de mais aqui, mas existe um sinal de mais aqui entre a água e o CO2, tá certo? Então, provavelmente nos próximos slides não irão aparecer, mas você tem aqui um sinal de mais porque formou CO2 e água, o H2CO3, que é instável. Então, esse cara aqui, ele acaba formando CO2 e água. Então, você vê que é a mesma coisa, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Aqui você tem 2 oxigênios aqui, mais um aqui, você tem os 3 oxigênios aqui. Então, esse cara é instável e se torna o CO2 e a água. Ok? Então, vamos lá. A equação está balanceada? A equação está balanceada. Tá? Vamos voltar aqui para o laser. Então, essa equação está balanceada. Por que isso é importante? Porque a gente vai fazer uma relação estequiométrica entre o ácido sulfúrico e o carbonato de cálcio. Então, como ela está balanceada, então todos os coeficientes estequiométricos aqui, eles são 1, então não preciso colocar nenhum valor na frente deles. Tá certo? Então, vamos lá, vamos colocar as massas molares. Então, a massa molar do carbonato de cálcio é 100, então aqui eu vou colocar 100, e a massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol, que eu vou colocar aqui, tá certo? Então, na primeira linha eu sempre coloco as massas molares, como a gente vai fazer uma relação entre massa. Então, na primeira linha eu coloco as massas molares que ele já forneceu. Então, 98 é o do ácido sulfúrico, 100 é o do carbonato de cálcio, tá certo? Então, o que eu tenho agora? Eu tenho a informação, eu tenho a concentração do ácido sulfúrico. Então, ácido sulfúrico 98, essa concentração também é do ácido sulfúrico, então dados do ácido sulfúrico ficam embaixo do ácido sulfúrico, certo? Então aqui vai aparecer o 9,8 gramas por litro, ok? Aí, o que é esse X aqui, ó? Então, aqui grama cancela com grama, tá? A concentração aqui de carbonato a gente vai encontrar aqui em grama por litro, tá? Aqui uma grama aparece no numerador, a outra grama vai aparecer no denominador, então elas vão se cancelar. Só que eu não preciso fazer conta aqui, eu vou pela lógica, tá certo? Se de cima para baixo eu estou dividindo por 10, ó, se eu pegar 98 e dividir por 10, eu chego em 9,8. Então, se em 100 eu dividir por 10,
eu vou chegar aqui em 10 gramas por litro. Então, não preciso fazer conta, eu vou aqui toda pela lógica. Ó. É proporcional. Se de cima para baixo dividiu por 10, de cima para baixo também divide por 10. E eu nem quero que você tenha essa visão para que você consiga agilizar os seus cálculos. Tá certo? Então, chegamos em 10 gramas por litro. Beleza. Aí, vamos lá. O que significa isso aqui? Significa que para neutralizar essa quantidade de drenagem ácida que é formada no meio ambiente, eu preciso 10 gramas de carbonato de cálcio. Então, lembra que ele compra o calcário comercial que tem uma pureza de 50%. O que isso quer dizer? Que do todo que ele comprou de calcário comercial, o todo que ele comprou, ele precisa de 10 gramas desse calcário para neutralizar essa quantidade de ácido sulfúrico. Então, esses 10 gramas que você precisa para neutralizar o ácido é apenas 50% do todo que você tem, certo? É apenas 50% do todo que você tem, é o carbonato de cálcio. Os outros 50%, eles vão ser o quê? Eles vão ser impurezas. Então, você precisa dessa quantidade para neutralizar. Mas você não vai colocar 10 gramas do calcário comercial. Você tem que colocar mais do calcário comercial. Por isso que vem informando quando você compra um reagente a pureza dele. Para você saber, bom, eu preciso neutralizar esta quantidade. Então, se você colocar 10 gramas do todo, então significaria que apenas 5 gramas, porque a pureza é 50%, então apenas 5 gramas iria reagir com o ácido sulfúrico. Então ia sobrar ácido sulfúrico, então você não ia neutralizar totalmente. Então, por isso que quando você compra um reagente, ele vem te mostrando a pureza. Porque para neutralizar essa quantidade, 10 gramas tem que ser o calcário, a impureza não vai reagir com o ácido sulfúrico. A impureza não reage. Então, 10 gramas é o que precisa. Então, você precisa colocar quanto? Esses 10 gramas são os seus 50%. Então, você tem que colocar o dobro de calcário comercial para reagir com o ácido sulfúrico e ocorrer a neutralização. Tá certo? Então, lembra que eu falei lá no início? Ó, presta atenção que tem um valor de 5 na alternativa, tem um valor de 10 e tem um valor de 20. Se você para o cálculo aqui, você chega numa alternativa errada. Por quê? Não é 10 gramas. 10 gramas é o que você precisa para neutralizar. Mas, e os 5 gramas, você fala, bom, então 10 gramas é o que precisa, como tem um valor de 50%, então, vai precisar da metade. Não. Se você colocar a metade, vai sobrar ácido sulfúrico. Se você levar em conta que isso é o seu 100%, então você precisa de 5 gramas para neutralizar, só que aí vai sobrar ácido sulfúrico, porque são as 10 gramas que neutralizam. Mas quando você colocar o calcário, você não vai colocar 10 gramas do comercial, você vai colocar o dobro de comercial para que desse dobro apenas os 10 gramas neutralizem, tá certo? Então, não é o 5 como resposta, não é o 10 como resposta, a resposta vai ser o 20, porque do todo 10 gramas é o que vai reagir. Mas você precisa colocar o dobro de massa para que as 10 gramas estejam disponíveis para reagir. Então você tem que ir entendendo o que ele está te dizendo, ok? Então, se você considerar que esses 10 gramas é o 100%, então 50% seriam 5 gramas, vai sobrar esse cara. Você tem que entender o que está acontecendo. Se você vai fazendo direto, sem prestar atenção, sem interpretar, você erra a questão. Tá? Tem dois valores que aparecem nessa questão, mas não são a alternativa correta. Então, a metade disso aqui seria 5 gramas, e tem uma alternativa lá com 5 gramas. Se você parar por aqui, tem uma alternativa lá com valor de 10 gramas. Então, o que você tem que colocar? O dobro. Quando você colocar o dobro desse valor aqui, é que ele vai neutralizar, porque 50% são os 10 gramas aqui. Então, você tem que colocar 100%. Então, para quê? Para que 50% neutralize. Ok? Ele está falando aqui, ó. 50% é o que neutraliza, 50% é o que vai neutralizar. Então, esse valor neutraliza. Só que você tem que colocar o dobro para que esse valor esteja disponível para ocorrer a neutralização. Tá certo? Então,
Então, espero que isso tenha ficado bem claro aqui nessa questão. Você não pode sair fazendo sem entender o que ele está querendo te dizer, tá certo? Então, vou montar o cálculo aqui para vocês, mas eu espero que essa ideia tenha ficado clara. Então, os 10 gramas aqui é o carbonato, então 20 gramas é o que você precisa colocar de calcário comercial, ok? Porque isso daqui é 50%, só que é metade do todo. Então, quanto que é o todo? Quanto que você precisa colocar? Então, 10 gramas, que é 50%, mais 10 gramas, que é 50%, então você precisa colocar 20 gramas por litro no todo, tá certo? E aí a gente vai fazer o cálculo para finalizar a questão, mas a resposta é 20 gramas por litro, tá? Então, isso aqui é 50%. Essa daqui é só a metade, ó. O carbonato de cálcio é 50%. Esse valor aqui é 50%, ó. Este valor é 50%. Só que você tem que colocar o todo, você não vai conseguir separar antes. A reação vai fazer essa separação. Os 50% é que vão reagir. 50% de todo que você colocar é que reage. Então, isso daqui é 50%. Então, 100%, quanto que você tem que colocar do que você comprou? Você tem que colocar aqui. Aí, porcentagem cancela com porcentagem, você simplifica. 50 dividido por 50 dá 1. 100 dividido por 50 dá 2. Então, 2 vezes 10 me dá 20 gramas por litro. E é essa quantidade que eu tenho que colocar para neutralizar aqui essa quantidade de ácido sulfúrico que é formado na drenagem ácida de Minas, tá certo? Então, você colocando 20 gramas, dessas 20 gramas, 50% é carbonato, então 10 gramas é o que você precisa para neutralizar essa quantidade, essa concentração de ácido sulfúrico que se forma na drenagem ácida de Minas, tá certo? Então, você vê como que a química é importante para você diminuir os efeitos ambientais que o homem causa aí no meio ambiente, tá certo? Então, a resposta é 20 gramas por litro. Aí, como eu falei, ó, os 5 aqui, ó, se você considera que aqueles 10 são 100%, então 5 gramas seriam 50%, você errou a questão, não prestou atenção. Tem uma alternativa aqui esperando você colocar, assinalar ela para você errar. Ó, os 10 gramas, se você para imaginando que aquilo é o que precisa só, você anota 10 e erra também a questão. Então, a alternativa correta, como a gente viu, então a gente fez pelo cálculo e a gente chegou na mesma conclusão usando a lógica, que a resposta é 20 gramas por litro. Certo? Então, uma questãozinha bem interessante desse Enem PPL 2021, tá? Uma questãozinha sobre estequiometria bem interessante, ela sai do padrão de questões de pureza, ok? Então, por isso que eu procurei trazer ela aqui para o canal. Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, o que vocês acharam da explicação, se ficou claro a explicação feita. E vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa é a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!